Ainda dentro dos órgãos que compõem a ONU, né, falamos da Assembleia Geral, falamos do Conselho de Segurança e falamos do Conselho Econômico e Social. Existe ainda, dentro dos órgãos que a compõem, o Conselho de Tutela, tá? O Conselho de Tutela, embora ele esteja com as atividades suspensas, ele ainda faz parte dos órgãos da ONU, né? Pelo menos ele está na Carta da ONU como um órgão que compõe a Organização das Nações Unidas. O Conselho de Tutela, pessoal, ele era integrado por estados que administravam territórios tutelados, ou seja, territórios fora, né, fora do próprio território do estado, tá? E que ainda não eram territórios soberanos, que exerciam ali, que tinham independência e soberania. Então eles acabavam sendo tutelados por outro estado soberano, tá? Então nada mais é do que aqueles estados compostos, né? Que têm a sua soberania junto ao território principal, mas que existem outros territórios aonde aquele estado também exerce o seu poder soberano, também exerce a sua soberania, tá? O Conselho de Tutela, ele teve suas atividades suspensas em 1994, com a independência do último território tutelado, que era o território de Palau, né? Palau é um arquipélago de ilhas ali, próximo à Indonésia, tá? E Palau pertenceu até 1994 aos Estados Unidos. Então ele era tutelado pela ONU, né, tutelado pelo governo americano, ou melhor, o governo americano exercia soberania sobre esse complexo, esse arquipélago de ilhas ali, de Palau, né? Porém, em 1994, a ONU sempre atuou na busca do respeito ao princípio da autodeterminação dos povos, né, pessoal? Então, desde a sua constituição, a ONU trabalhou para que esses estados tutelados eles se tornassem independentes e que aí o princípio da autodeterminação dos povos fosse aplicado para que eles, no exercício da sua autonomia, pudessem ser independentes e se constituir como nações soberanas, tá? Em 1994, o último estado tutelado obteve então a sua independência, obteve a sua soberania e a ONU conseguiu então de maneira total, de maneira plena, o respeito ao princípio da autodeterminação dos povos. Então, após o último estado tutelado ganhar a independência como nação, as atividades do Conselho de Tutela foram suspensas. Eles deixaram de atuar porque não existem mais territórios tutelados no mundo, tá? Como eu falei, mas a gente ainda comenta, os livros ainda comentam como um órgão que integra a ONU, embora esteja com as atividades suspensas, né? E as funções, as competências desse Conselho de Tutela, elas também têm assento na Carta da ONU, ali nos artigos 86 a 91. Se a gente observar essas competências, a gente vai verificar que ela atuava, na verdade, esse Conselho de Tutela, na administração dos territórios tutelados, como dizia aqui o artigo 86, tá? Então, eram membros eleitos por um período de 3 anos ali em Assembleia Geral para ajudar na administração desses territórios tutelados, tá? Então, dizia aqui que as atribuições eram providenciar visitas periódicas aos territórios tutelados, examinar os relatórios, né, que eram emitidos para submetidos à autoridade administradora, ou seja, o Estado que tutelava esses territórios, tá? Dizia também que o Conselho de Tutela poderia formular perguntas, né, sobre questões políticas e econômicas, sociais e educacionais junto aos habitantes do território tutelado, ou seja, perguntas para serem respondidas
pela autoridade que exercia o poder de tutela sobre esses territórios, tá? Então, as funções elas vêm previstas nesses dispositivos que não tem mais tão grande importância, uma vez de que esse órgão da ONU está com as suas atividades suspensas, porque atualmente não existem mais territórios tutelados mundo afora, tá? Então, a ONU, como nós falamos, ela atuou desde 1975 na busca de respeito à autodeterminação dos povos, na busca da independência dessas nações aí tuteladas, desses territórios tutelados. E quando em 1994 o último território tutelado ganhou independência, a ONU então suspendeu as atividades do Conselho de Tutela, ok? Outro órgão que integra a ONU é o secretariado. O secretariado nada mais é do que o órgão da ONU encarregado das funções administrativas, tá? Ou seja, é a própria secretaria da ONU, né, encarregado daquelas questões administrativas próprias de uma entidade, própria de uma associação, tá? Então a secretaria da ONU é um órgão permanente, tem essa função administrativa e ela tem como representante, na verdade, o secretário-geral é o representante legal da ONU, é o chefe, né? É o gerente, é o diretor, tá? Ele então que exerce um mandato de 5 anos é quem está à frente da Organização das Nações Unidas como representante legal, tá? O secretário-geral ele é indicado pela Assembleia Geral, tá? E ele vai ser, a Assembleia Geral acaba decidindo mediante recomendação do Conselho de Segurança, tá? Então, o Conselho de Segurança delibera e recomenda um nome para ser aceito em Assembleia Geral como secretário-geral, ou melhor, como representante legal da Organização das Nações Unidas por um mandato, por um prazo de 5 anos, tá? Temos que mencionar que atualmente cerca de 16 mil pessoas trabalham no secretariado da ONU nos mais variados países aí em que a organização tem atuação, tá? Então é um órgão de grande dimensão, na verdade, integrado, né? Isso a gente encontra essa informação no próprio site da ONU, né? Integrado ali por mais de 16 mil pessoas que trabalham nessa secretaria, né? Nas questões administrativas ali da Organização das Nações Unidas, tá? E o secretário-geral, importante saber que é o chefe da Organização das Nações Unidas, é o representante legal da ONU e terá um mandato de 5 anos, ok? As funções do secretariado a gente encontra também previstas ali a partir do artigo 97, né, pessoal? Diz aqui o 97 que o secretariado ele é composto por um secretário-geral, né? E que esse secretário-geral ele é indicado pela Assembleia mediante recomendação do Conselho de Segurança e ele será o principal funcionário administrativo da organização. Diz que o secretário-geral, já no artigo 98 da Carta da ONU, ele atuará em todas as reuniões da Assembleia, em todas as reuniões do Conselho de Segurança, em todas as reuniões do Conselho Social e Econômico e desempenha as outras funções que lhe forem atribuídas por esses órgãos. O secretário-geral fará sempre um relatório anual para que ele seja submetido à Assembleia Geral a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela ONU, tá? Diz ainda que a Carta da ONU no artigo 99 que o secretário-geral da ONU poderá chamar a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, em sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança internacional, ok? Funções, né? Diz aqui algumas funções do secretariado. Ele vai atuar na administração, das forças de paz, tá? Então ele, como chefe da organização, ele vai administrar, né, as forças de paz na busca dessa finalidade da Organização das Nações Unidas. É função
do secretariado da ONU analisar problemas econômicos e sociais. É também função preparar relatórios, né, sobre questões econômicas, sociais, de defesa da paz e da segurança, bem como relatórios sobre meio ambiente e respeito aos direitos humanos. Também é função do secretariado, conforme diz a Carta da ONU. É também função do secretariado sensibilizar a opinião pública internacional a respeito dos trabalhos desenvolvidos na ONU, tá? Então ele também faz essa atuação junto à opinião pública internacional, demonstrando de que forma a ONU tem atuado na busca das suas finalidades. E ainda o secretariado é responsável, tem como função organizar conferências internacionais, tá? Então, as próprias conferências realizadas pela ONU nas mais variadas áreas de atuação, elas são sempre organizadas pelo secretariado da entidade, esse órgão administrativo da Organização das Nações Unidas, ok? Interrompo mais uma vez o vídeo para voltar na sequência falando de um outro órgão que compõe a ONU, que é a Corte Internacional de Justiça.